Como vivem os espíritos no umbral? Bom, o umbral é uma colônia espiritual inferior, muito diferente da colônia Nosso Lar e outras tantas aí. Colônia das águas, colônia das flores, que são colônias superiores. A colônia umbralina, ou umbral, só para vocês terem uma ampla ideia, ela é totalmente inferior até mesmo ao nosso plano, a Terra. Que tanto que os espíritos que vivem no umbral, eles ficam por um bom tempo, até séculos, e depois eles terão uma nova chance de reencarnar na Terra. Bom, como vivem os espíritos no umbral? Vivem de um modo ruim, numa situação totalmente precária daqueles espíritos, muitas vezes comendo restos ali astrais, cósmicos. Essa colônia, ela não tem um pingo de luz, vivem totalmente na escuridão. O umbral, ele é uma colônia inferior que ele foi criado, ou seja, por criações mentais desses próprios espíritos que vão desencarnando e reingressando nessa colônia inferior. Os próprios espíritos, eles materializam com suas formas pensamento vinda dos seus próprios, das suas próprias ideias inferiores e vão criando ali criações mentais como árvores secas, troncos apodrecidos, cria-se também aves, urubus naquele local, aves negras ali, e existe pântanos com águas ali, águas apodrecidas, há uma putrefação energética ali, de odores podres. É assim que vivem os espíritos inferiores nessa cidade umbralina. Vivem de restos de comidas astrais, brigam entre si, muitas das vezes eles. Quando o André Luiz ele foi nessa cidade umbralina, ele foi agredido, e chegou a ser, de uma certa forma, agredido pelos espíritos inferiores ali. Gritavam com ele, brigavam com ele. Inclusive, a barba do André Luiz foi se crescendo, ele foi ficando todo peludo, parecendo um bicho. Olha só, porque a matéria astral ali dá a entender que ela é muito mais densa do que a nossa matéria física aqui na Terra. Então, agradeça a Deus, vocês aí, por estarem reencarnados na Terra, porque vocês estão tendo mais uma chance de evoluírem. Esses espíritos vivem na cidade umbralina porque eles tiveram a chance aqui na Terra, mas não cumpriram os seus débitos kármicos. Eles foram assassinos, suicidas, cometeram atrocidades, tiraram vida de seres humanos. O poder da ambição, a ganância, querer pisar nas pessoas, querer achar que está por cima de todos e de tudo, desencarnam e vão para esse ambiente inferior que é o umbral. Então o umbral não tem um pingo de luz.
As águas lá são podres. Porém, o espírito, ele não morre ali, tá, pessoal? Porque ele tem o perispírito, que é praticamente indestrutível. Mas a consciência que está ali, naquele perispírito, está sofrendo, está apanhando. E muitas das vezes passam até fomes. Mas existem, tá, pessoal? Deus, em sua estrondosa sabedoria cósmica, envia os seus emissários de luz, sim. Muitas vezes chegam ali comidas extrafísicas ali para aqueles espíritos. Então, só que eles têm que ficar ali, porque são débitos kármicos ali, eles têm que passar por isso. É um fato. Então, quem desencarna que vai para essa cidade umbralina? Quem são aqueles que vão ao desencarnarem para esse local? Atrocidas, assassinos, ambiciosos, avarentos, pessoas que ficam em orgias, que é muito apegada ao sexo, vão para essas regiões. Em determinadas regiões do umbral existem até regiões em que há boates extrafísicas, espíritos que eram muito afins dessas orgias, quando desencarnam vão para esses locais. Existem drinks, bebidas nessas cidades umbralinas. Eu já estou falando de outro tipo de nível de cidade, aí fugindo um pouco dessa umbralina aí. Então, muito sexo, muita coisa que ocorre em determinadas cidades umbralinas. Bom, por isso que é importante o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele liberta o espírito desses cárceres privados quando você desencarnar. Se você estudou o autoconhecimento, se aperfeiçoou mediunicamente, investiu no autoconhecimento, na metafísica, estudou meditação, absorveu muito conteúdo de livros espíritas, kardecistas, projetistas, livros que estão e elevaram o teu campo vibracional. Opa, elevou o campo vibracional, desencarnou, vai subir. E você vai subir a níveis superiores. Muitas vezes você desencarna, vai para uma cidade espiritual, como a Cidade das Flores, a Cidade das Águas, tem a Cidade das Praias. São locais bélicos, épicos, para o aperfeiçoamento do espírito. Quando se fala aperfeiçoamento, é porque você vai se aperfeiçoar e vai estudar o autoconhecimento mesmo lá nessas cidades já superiores. Agora, esses espíritos que vivem na cidade umbralina, no umbral, eles também estão se aperfeiçoando mesmo no sofrimento. Por quê? Eles começam a ter uma reflexão da misericórdia divina e eles começam a pedir perdão por tudo que eles fizeram. Opa, como aconteceu no caso do Alexandre, da novela Viagem. O coração dele, que estava endurecido, começou a ficar um coração mais... Ele começou a abrir o coração dele. E nessa que o coração dele abriu, ele começou a ganhar um pouquinho de luz. E foi ganhando luz. Foi baixando o arrependimento no espírito do Alexandre. Opa! Aí os mentores, peraí, ele está se arrependendo. Então, aí os mentores começaram a descer lá, Alexandre, você já está se arrependendo. Bom, no final da novela, ele deixou o umbral, né? E reencarnou em algum dos familiares daquela novela lá. A Viagem. Ele reencarnou. Foi da Diná, ele foi irmão da Diná, aquela coisa toda, né? E reencarnou tudo. E aí aquela criança, quer dizer, ele ficou um tempo no umbral. Depois. Agora o tempo, vamos dizer, 50 anos, 20 anos, dependendo da evolução do espírito ali, que ele começar a evoluir, aí ele pode ficar até, vamos pôr uns 10 anos lá no umbral.
cometendo coisas gravíssimas na Terra, que os débitos são pesados quando a pessoa desencarna e vai para lá. E essa cidade existe, pessoal, isso é um fato. Hoje a gente está encarnado aqui nesse corpo físico, então a gente fica aquela coisa, né? A gente acha que não desencarna, você vai desencarnar, você vai estar com o teu corpo lá, numa determinada dimensão. Dinheiro, status, fica tudo aqui, gente, não leva nada. Por isso que eu falo, aqui estamos só por um tempo. Um tempo muito curto, mas muito curto, vocês não têm noção. Vem uma doença, qualquer coisa, e nos leva rapidamente. É como se fosse um vendaval. Muito rápido, levou tudo. Levou tudo. E aí você desencarna, você não leva nada, não leva dinheiro, não leva isso. Não que a pessoa não tenha dinheiro, que a pessoa também fez coisas boas também. Muitas vezes uma pessoa que é rica, ela fez coisas boas também, ajudou gente e tal. Então é isso, é o processo, tá, pessoal? Mas aí, fica aí, tá? Essa informação para vocês. Lembrando, eu vou deixar aqui o grupo do WhatsApp aqui, o novo grupo do WhatsApp Viagem Astral, para vocês baterem papo sobre esses assuntos, trocarem ideia. Eu vou deixar aqui o link do grupo Viagem Astral WhatsApp. Vocês vão poder trocar informações, bater papo e vai fazer um bem danado para vocês.